Bom, boa tarde aí todo mundo. Mais uma discussão nossa. A gente está tentando abordar a maior diversidade de temas possível, né? Então, continuo aberto aí quem tiver dúvidas de assuntos que queira discutir ou artigos legais, manda para a gente ali no grupo que já tem estipulado para receber os artigos. E as sugestões sendo boas, vamos discutindo. Doença nova, doença velha, conduta nova, nomenclatura nova. O que vocês quiserem mandar, eu já tenho vários aqui no pipeline para mostrar, mas se tiver uma opção boa, vocês mandam para mim. Ok? Como eu tinha falado antes, um dos pedidos que tinha sido dessas semanas era para falar de polipoidal, que a gente já falou mais de uma vez, que é um termo que não é mais o correto, mas todo mundo chama ainda. Fica até esquisito falar em neovaso tipo um aneurismático, que a gente já sabe que é um nome novo e correto de vasculopatia polipoidal, mas na prática todo mundo chama de polipoidal. Então, esse artigo é de 2018, é recente, ele fala sobre toda a etiopatogenia, diagnóstico, o manejo, o tratamento, então ele é bem completo, ele dá uma geral grande, por isso que eu achei que esse artigo caía bem, para quem teve a dúvida, sugeriu o polipoide, para todo mundo que atualizar. Eu acho um belo artigo. Não tem nada. As coisas que tem novas além dele, eu vou discutir durante o artigo sobre tratamentos novos, etc. Ok? Então, como já era se imaginar, o artigo, a maior parte dos autores são asiáticos. Né? Isso vai ser falado durante o artigo. É uma doença de prevalência muito maior na Ásia, algum fator genético, quanto à raça asiática, do que no Ocidente. E, então, eles são disparados que têm mais experiência, tanto de diagnóstico como tratamento de vasculopatia polipoidal. Um dos autores é o Frond, que é de Nova York, que é do grupo que eu sempre falo para vocês que de EIDS, e Janus e tudo, que são muito estudiosos, então fez em colaboração com eles, então é uma bela revisão. Bom, ele começa falando, né, a vasculopatia polipoidal é o nome correto hoje em dia, já falamos porque pólipo é sólido, então, como é uma saculação aneurismática, o nome correto hoje em dia, como ele fala aí, é o neovaso tipo 1 aneurismático, que tem os pólipos, né, ou aneurismas, são as dilatações aneurismáticas, por isso que ele bota referido como pólipo, mas na verdade não é, e sempre tem uma base, que é o BVN, que é a trama vascular ramificada, ou Branching Vascular Network. O BVN é muito importante porque a gente dá muita atenção ao pólipo, mas o que na verdade nutre a formação dos pólipos e o que realmente exuda e sangra, o pólipo, quando o aneurisma, quando estoura, ele dá aquele descolamento seromorrágico grande. Mas o que encharca, o que produz os pólipos é o BVN. Então, quando você vai tratar polipoide, aí vem muito a razão do PDT ainda ser utilizado quando possível. Você não trata só a atividade anti-VEGF daquela rede. Você tem que tentar dissipar a rede, que é o BVN. E isso só o PDT faz. Tá? O laser térmico também faz, mas aí você troca 6 por meia dúzia. Você queima uma área grande de retina e aí fica a cicatriz. Né? Então, dois estudos mais recentes, tiveram vários estudos, mas dos dois mais recentes, grandes, em relação à polipoidal, a gente vai falar mais durante o estudo, foram o Everest 2 e o Planet. O Everest 1 estudou a comparação do PDT com a combinação de PDT e ranibizumab, Lucent. E depois o Everest 2 estudou o Lucent sozinho contra a combinação dos dois. E o Planet estudou a aflibercept contra na verdade, com a combinação tardia de PDT. Tratamento combinado, só que tardio. A gente vai falar isso durante. São os dois estudos pivotais foram feitos até para... Na verdade, já tinha uma aprovação de tratamento para você fazer anti-VEGF nas vasculopatia
polipoidais porque são consideradas dentro do espectro de degeneração macular da idade. Mas esses dois foram os que deram mais embasamento ao tratamento de vasculopatia polipoidal. É uma doença que foi descrita pela primeira vez nos anos 90, embora o primeiro caso, aí que é interessante, eu vou mostrar para vocês depois na aula que eu tenho. O primeiro caso relatado de polipoide foi em 1982, numa reunião da Retina Society, da Macula Society, e só que se mostrou o caso, até tem o slide original da primeira paciente que teve o diagnóstico, eu vou mostrar para vocês no final. E eles colocaram como varizes retinianas. Depois eles descobriram que essas varizes não eram retinianas, elas vinham da parte profunda e viram que eram varizes da coroide. E aí, só pela angiografia fluoresceínica e pelo aspecto da retinografia. E quando veio a endocianina, no início dos anos 90, é que eles fizeram o diagnóstico e viram que eram formações polipoides. Aí veio a primeira descrição de vasculopatia polipoidal. Mas a primeira descrição foi feita na primeira paciente descrita, que na verdade já tinha ali 10 anos de evolução da doença. Tá? Se caracteriza por uma maculopatia de serosanguinolenta recorrente, ou seja, geralmente a primeira coisa para guardar, para quem está começando agora, vasculopatia polipoidal não é doença que evolui para atrofia, nem é doença que dá pequenos edemas, pequenas alterações. Não, vasculopatia polipoidal geralmente é muito exudativa ou serohemorrágica, né? Exudação e sangue. Então, quadros, quando você vê ele vai mostrar aqui, depois eu não vou falar agora, quando você vê poucas drusas, quando você vê poucas alterações atróficas e um quadro serohemorrágico ou só seroso, grande, vultoso, muita exudação, em nós ocidentais, mais peridiscal, e nos asiáticos, peridiscal e macular também, pensar sempre em vasculopatia polipoidal. Tá? Os achados de endocianina, né, vieram para marcar o diagnóstico da doença, ainda é o exame de escolha, é o exame padrão ouro para detectar vasculopatia polipoidal, e ele ajuda muito para diferenciar a neovaso tipo 1 aneurismático dos outros tipos de neovaso, seja tipo 2, tipo 1 clássico, que a gente vê na degeneração macular relacionada à idade normal, vamos dizer assim. Tem muitas outras alterações que a DMRI tem e que na polipoide, que é uma variante, não tem. Então, por exemplo, quando você vê drusas, pensar menos em polipoide. Quando você vê alterações pigmentares, por mobilização de epitélio, menos polipoide. Quando você vê lesões de atrofia, como a gente já discutiu em outros artigos, RORA, HORA, pensar menos em polipoide. Né? Geralmente isso é mais típico de DMRI. E uma outra alteração, né, que na polipoide é diferente das formas de degeneração macular clássicas, é o fato não em todos os casos, tá? Não é patognomônico. A coroide polipoidal tem que ter coroide espessa, nem sempre. Tem polipoide com coroide normal, mas praticamente nula a chance de você ver doença polipoidal com coroide fina ou atrófica. Então, a coroide tem que estar de normal para aumentada. E muitas vezes na degeneração macular a coroide está para fina. Aqui, vou tirar isso aqui da frente. Quanto à prevalência e incidência da doença, né, a vasculopatia polipoidal tem um estudo só, que é esse estudo de Pequim, de Beijing, de chinês, e que eles conseguiram fazer um estudo grande a partir de prevalência da doença. E a prevalência geral na população era de 0,3%. Não é tão pequeno assim. Isso era a partir de tomografia, de retinografia feitas, né, de uma amostra grande da população, e pacientes asiáticos. Né? Os pacientes asiáticos, normalmente, das formas de degeneração macular, aí não é a população geral, pacientes com suspeita de DMRI, 20%, em alguns relatos até 60%, isso em média em torno de 30%, dos pacientes asiáticos com alguma forma de degeneração macular tem vasculopatia polipoidal. Isso contrasta com os ocidentais, que vocês veem aí, os europeus, e a coisa fica entre 8% a 13%, em torno de 10%. Então é praticamente o dobro da prevalência ocidental
nos orientais de polipóide. Então, isso entra na nossa anamnese também. Quando você pega um paciente que tem oriental e com alterações seromorrágicas, né, no CT, ou na retinografia, ou na angiografia, a gente vai pensar, colocar logo no nosso espectro de ação a polipóide. Os fatores de risco, né? A gente sabe que alguns fatores de risco são comuns em todas as degenerações de mácula. Por exemplo, o fumo. Não importa se é uma formação aneurismática ou de evolução atrófica, o fumo faz parte dos fatores de risco. O IMC alto, né? A gente sabe que a obesidade, a gente está vendo para a Covid agora também, os pacientes obesos geralmente são os que evoluem pior. A obesidade é uma doença inflamatória crônica. Então, o fato do paciente ser obeso, o acúmulo de colesterol que forma as drusas, também é ruim para a quebra das barreiras hematorretinianas, tanto endotélio como epitelio-pigmentar. Então, isso também é um fator de risco para polipóide, como o DMRI em geral. Agora, da parte genética, a gente já sabe, por exemplo, em DMRI, tem genes, tem uma briga grande ainda com isso, mas a gente já sabe que 2 genes, pelo menos, decodificam alterações de prognóstico ruim para degeneração macular, que é o CFH, está ligado ao fator H do complemento, e o ARMS2, que é também relacionado à formação de degeneração macular, em 4 a 5 vezes maior o risco de desenvolvimento do que em pacientes que não têm esse gene positivo. Então, a RMS2 e fator H do complemento são fatores de risco. Na polipóide isso ainda não está muito bem estabelecido, né? Até por ser um subtipo. Quanto à patogenia da doença, né? O VEGF, isso é interessante. Acreditava-se muito no começo que os pacientes com polipóide, a gente mudou alguns conceitos aqui, né? Não eu mudei, mas eu discuti com vocês. Tinha-se um conceito prévio de que o RAP respondia mal ao anti-VEGF e polipóide respondia muito bem, por ser mais exudativo, então muita exudação, muito VEGF. Isso não é verdade. A gente sabe hoje em dia que a RAP ela responde bem, o líquido intrarretiniano e subretiniano produzido pela RAP responde bem à injeção, apesar do prognóstico a longo prazo ser ruim, porque a coroide é fina, esses pacientes, geralmente depois de alguns anos, vão para atrofia. Na polipoidal, por a coroide ser espessa, a chance de atrofia é pequena, mas esses pacientes, muitas vezes, eles não respondem com tanta intensidade ao anti-VEGF, porque o nível de VEGF não é tão alto quanto na degeneração macular clássica, quanto no diabetes, quanto na oclusão vascular, V central de ramo. Então, você fazer o anti-VEGF, você tem melhora, mas às vezes as fibroses, né, que persistem pelo sangramento geram um prognóstico também ruim da doença. A concentração, ele fala ali, a concentração de VEGF no humor aquoso foi maior em pacientes com polipoidal do que em pacientes normais, mas bem menor do que nos pacientes com degeneração macular, em estudos experimentais. E aí, característica clínica, né? Os pacientes têm paucity of drusen, ou seja, tem muito poucas drusas, poucas alterações pigmentares, quase não tem atrofia geográfica, tem uma formação de cicatriz de ciforme importante, e isso é mais comum nos pacientes que têm vasculopatia polipoidal do que em relação à degeneração macular. A cicatriz de ciforme, na verdade, é diferente da que a gente vê na degeneração macular clássica. Na degeneração macular clássica, a gente geralmente vê a cicatriz de ciforme só na mácula. Como a polipóide a gente vê muito peridiscal, você vê áreas de fibrose próximas de onde tinham os pólipos, né? Os aneurismas. Então, é uma fibrose que não é cicatricial concêntrica como a cicatriz de ciforme, é isso que ele diz aqui no parágrafo. Tem, mas não é igualzinha a DMRI. O ACT, normalmente você tem a formação de um complexo neovascular, que é o BVM, entre o EPR e a camada hiperrefletiva, que é a camada de Bruch, né? Aí vai começar o conceito, depois a gente vai mostrar, que é muito comum na polipoidal, de sinal da dupla camada, o double layer sign. A gente já tinha discutido isso antes, isso é muito comum no início, né, nas membranas neovasculares não exudativas, né, que a gente viu, você pode chamar de SIRE, quando você tem o Shallow Irregular RP Elevation, você começa a ver o sinal da dupla linha, aquilo mostra que você vai ter formação, já tem formação de membrana e vai ter exudação em algum momento. A polipóide também mostra o double layer sign, então é muito próximo de você
começar a ter a atividade exudativa. Como é uma doença de formação de vários aneurismas, essa evolução é mais rápida. Tá? É uma variante da neovascularização tipo 1, tipo aneurismática. Você tem o espessamento da coroide e, geralmente, nos pacientes com degeneração macular, a coroide é de normal para fina. E nos pacientes com polipóide, é de normal para espessa. Então, essas são as características clínicas principais da vasculopatia polipoidal. Coroide espessa, normal para espessa, essa elevação do EPR se destacando da membrana de Bruch, que é o sinal da dupla camada, e depois, logicamente, a gente vai ver as alterações na endocianina, na angiografia, mas poucas drusas, poucos sinais pigmentares ou de atrofia. Quando a gente fala de paquicoroide, e tem gente que não gosta muito desse termo, mas é o que é mais usado hoje em dia, tem gente que acha que isso pode ser variável durante o dia, então é difícil você classificar um indivíduo como paquicoroide, a partir do momento que ele pode ter variações da coroide durante o dia, mas a gente aceita esse conceito de modo geral. Geralmente no paciente com polipóide, ele tem um aumento da espessura da coroide, mas não é na coroide inteira. Quando você pega o corte, a gente vai mostrar nas figuras, não é a coroide inteira que está espessa. Normalmente é a coroide ou subfoveal, ou principalmente a coroide abaixo da formação polipóide, que a gente chama de paquivésseos. Né? O que acontece? Córeo capilar, camada de Sattler e camada de Haller. Então, normalmente, você tem uma atenuação da córeo capilar, pequenos vasos, da Sattler, que é dos médios vasos, e uma dilatação dos vasos, dos grossos vasos da coroide, que é da camada de Haller. Então, como você tem um afinamento das outras duas, esses paquivasos começam a empurrar a coroide para cima. Então, você vê uma coroide espessa, mas você vê as formações grandes de vasos encostando quase no EPR. Isso são os paquivasos. Tá? E essa distensão ou espessamento focal da coroide é muito comum nos pacientes com polipóide. A gente vai ver em algumas figuras mais à frente. Aqui ele fala sobre fatores de risco, né, em relação ao que a gente já falou de tabagismo, fatores genéticos e índice de massa corporal alto. A polipóide é uma formação neovascular tipo 1, ou seja, abaixo do epitélio pigmentado, tem associação com espessamento, a paquicoroide, poucas drusas e outras alterações, e existe uma entidade chamada de neovasculopatia paquicoroide. Isso não é a vasculopatia coroidiana polipoidal. Você fala, pô, neovasculopatia paquicoroidiana e a outra vasculopatia polipoidal idiopática, né? Que a gente vê, coroidiana. Não são a mesma coisa. Você pode ter uma DMRI, que tem uma forma tipo 1 de neovascularização, tem espessamento de coroide, não tem as drusas, tá? Não tem outros achados, e você tem o espessamento da coroide, mas normalmente você entra no critério das paquicoroides como por todo. E ela forma, na verdade, você pode ter um espessamento da coroide focal, mas você não tem a formação de pólipos. Você tem a formação de uma membrana neovascular. Então imagina o seguinte, é juntar os dois mundos. É você pegar uma membrana neovascular, um lago vascular, sem pólipos, sem formações aneurismáticas, que surge com descolamento seromorrágico, pouca drusa e coroide espessa. Então, não é uma polipoidal, nem uma membrana neovascular tipo 1 clássica da DMRI. É uma neovasculopatia paquicoroidiana, ou uma membrana neovascular paquicoroidea. É outra coisa. É difícil às vezes diferenciar, tá? Mas é o meio termo das duas. Você tem a membrana, mas não tem pólipo. A diferença é essa. Aqui na figura 1, as figuras são boas aqui, então vou começar a descrever. Você vê aqui do lado um exame de endocianina. Por que eu sei que é endocianina? Porque você vê bem os vasos da coroide, né? Vê os vasos da retina, vai ver muito bem a trama coroidiana. Ele passa um corte bem em cima de onde está hiperfluorescendo, que é um pólipo. E aí aqui ele mostra, tá vendo aqui, ó? Isso é um dos sinais muito sugestivos no ACT de polipóide. Você tem os múltiplos descolamentos do epitélio pigmentado. Então, normalmente, quando você tem essas corcovas, né, a gente fala como se fosse do camelo, essas múltiplas corcovas, sendo algumas maiores do que as outras, isso é muito, muito, muito sugestivo, é um biomarcador de vasculopatia polipoidal no ACT. Tá? E aí, quando você vai ver, normalmente, eles são o que eles falam de descolamentos agudos, ou seja, aqui ele está mostrando a sharp pad peak.
Aqui, ó. Ele está mostrando aqui, ó. Na seta, você vê que tem aqui um ângulo agudo entre os dois descolamentos. Esse ângulo agudo, que é justamente você tem o epitélio pigmentado e de repente ele sobe, como está mostrando aqui também, ó. Mas principalmente aqui, ó, ele faz uma subida brusca, como esse aqui também. Tá vendo? Vem aqui o epitélio pigmentado e pum, sobe de repente. Esse sharp, que ele chama de descolamento do epitélio pigmentado, em pico, ou como ele fala, thumb-like, ou seja, parece um polegar, tá? Você vê que os descolamentos que a gente vê geralmente em DMRI e outras doenças, eles são mais, como se fossem côncavos. Normalmente os descolamentos de polipoidal, eles são em pico, ou em forma de polegar. Então, descolamentos múltiplos, thumb-like, ou seja, com aspecto de polegar, suspeita altíssima de polipoide. Aqui já uma outra figura, mostrando, para quem não conseguia ver nas outras aulas, né? Aqui está muito fácil de ver. Ele está aqui em endossenina, ele está cortando aqui a área do pólipo. Olha aqui, ó, como está fácil. Deixa eu aumentar aqui, ó. Aqui está muito fácil ver, né? Olha aqui, ó, membrana de Bruch, epitélio pigmentado aqui em cima. Entre os dois tem já um material hiporrefletivo, meio heterogêneo, famoso sinal da dupla linha, da dupla camada, ou double layer sign. E aqui um pólipo, tá vendo aqui o descolamento em polegar, me parece um polegar, uma impressão digital, dupla linha, descolamento thumb-like com ângulo reto, tá vendo? Ângulo agudo, subindo aqui. Agudo que eu digo não é agudo, agudo é fechado, né? Eu digo descolamento sharp, que ele fala em súbito. Isso é muito sugestivo de pólipo, tá? Uma coisa também legal nos pólipos é que eles muitas vezes têm essa parte aqui hiporrefletiva central e esse anel hiperrefletivo interno, que é da parede do pólipo, ou do aneurisma, melhor dizendo, entendeu? Então, tanto aqui tem o sinal double layer, como aqui também. Aqui já subiu até mais, tá vendo? Aqui, ó, membrana de Bruch e o epitélio pigmentado aqui em cima. Então, isso são sinais muito, muito sugestivos de vasculopatia polipoidal. Bom, critérios diagnósticos, né? Ele começa a falar sobre os critérios diagnósticos da doença. Já falamos, mais uma vez, eu vou repetindo às vezes, é um neovaso tipo 1, uma variante, é um neovaso aneurismático, e ainda é a endossenina, para quem vai fazer prova e tal, a endossenina, quando perguntar qual é o padrão ouro de diagnóstico da vasculopatia polipoidal, ou neovaso tipo 1 aneurismático, é a endossenina. Ainda é o diagnóstico de certeza. Mas, cada vez mais, a correlação com a CTB, e até algumas coisas do ACTA, embora não muito, o ACTA ainda não é um exame tão importante como é o ACTB para a vasculopatia polipoidal, tem muitos biomarcadores já no ACT que permitem a gente fazer o diagnóstico sem precisar de endossenina. Não é fácil de ter endossenina em qualquer lugar, é um exame invasivo, então a tendência é que aos poucos a gente substitua. Então, hoje em dia tem muito biomarcador. Quando você tem, aí vem aqui os sinais clássicos, como ele fala de critério diagnóstico, tá? EPR protuso alto, com uma refletividade moderada interna, com sinal da dupla linha, com linhas hiperrefletivas, e um notch, um pad com notch, que é aquilo que ele fala que faz como se fosse uma subida rápida, ou aquilo que ele mostrou na outra figura, que você tem um pad e tem um notch entre os dois, como se fosse um Vzinho. Esses são os sinais tomográficos mais clássicos de vasculopatia polipoidal. Então, dupla linha, pad alto, de formação rápida, né, sharp, de alta e de súbita, e em aspecto de polegar, thumb-like. Esses são os achados mais comuns, e múltiplos, né? São os achados mais comuns em polipoidal. Aqui, por exemplo, a gente vê a pacocoroide, né? Que também consta, mas não é só a pacocoroide, tem outras doenças, serosa, arada, tudo isso da pacocoroide, alguns tumores, etc. Então ele está fazendo um corte aqui é a geografia fluoresceínica, e aqui ele medindo a coroide, aqui, essa coroide tem 500 e poucos. A partir de 300 e poucos, a gente já considera já a coroide espessada. Então, a coroide muito espessa. E aqui, ó, se vocês analisam, olha como aqui, por exemplo, a córeo capilar e a camada de Sattler estão mais ou menos aqui, ó. E aqui, olha aqui um vaso grande nessa região. Isso aqui é um paquivaso. Está lá embaixo da camada de Haller, chegando já perto de onde tem o sinal da dupla linha aqui, ó, dupla linha. IPR, membrana de Bruch.
Outro aqui, um paquivaso também. Quando eles tocam aquela área ali, provavelmente é pólipo. Tá? Eles estão empurrando as camadas mais superficiais para cima. Bom, características clínicas, né? É uma macropatia exudativa serossanguinolenta, pode ter sangue ou não. Geralmente pode ser subfoveal, justafoveal, extrafoveal, peripapilar ou periférica. Existe também polipoidal periférica, muito incomum. A gente vê mais a peripapilar, a macular às vezes, e elas podem ser quiescentes, ou seja, ainda não tem uma exudação ativa, exudativas ou hemorrágicas, que são as piores. A vasculopatia coroidiana polipoidal, ela tem uma incidência maior de descolamentos serohemorrágicos, né, quando tem. Ela geralmente tem pouco edema intrarretiniano, que diferencia já a gente para quem? Para a REP. A REP é o contrário, a gente geralmente vê edema intrarretiniano, porque até a formação neovascular começa na retina. Então, polipóide, pouco líquido intrarretiniano. REP, muito líquido intrarretiniano. Polipóide, mais exudativa, mais serohemorrágica. REP, pouco exudativa. Então, já são diferenças. E a coroide, né? E a coroide. A REP geralmente tem a coroide bem fina, de normal para fina, e a polipoidal de normal para espessa. Então, são já caracterizações, isso aí vocês já estão craques. Um outro achado, que mostra nessa figura 4 aqui, é uma alteração que não pode ser idiopática até, mas tem também relação com a polipoidal e com outras doenças, não é uma coisa patognomônica, que é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, faz como se fosse uma depressão, isso a gente chama de escavação de coroide. É como se a coroide atrofiasse nessa parte, e aí você repuxa a escavação, pode ser, por exemplo, essa aí é uma escavação congruente, quando o epitélio pigmentado desce junto. Você pode ter a incongruente, que quando o epitélio se mantém, você faz um buraco na coroide, na coro capilar. Geralmente é por atrofia de coro capilar. E isso tem outras doenças que podem dar escavação coroidiana. Mas é um achado também que você pode ver em polipóide associado. Tá? Você pode ter em polipoidais, que é muito incomum, ou para dizer não existe, em REP e neovaso clássico, você pode ter até hemorragia vítrea, porque a exudação e o escoamento cerebro-hemorrágico é tão grande que ele explode, ultrapassa a interface vitro-retiniana e vai para o vítreo. Então, você pode ter hemorragia vítrea por sangramento de pólipo. Tá? Aí vem algumas partes mais importantes do artigo. A gente já falou, os achados de OCT, um descolamento epitélio pigmentado, geralmente múltiplos, de subida alta, de aparência aguda, com o sinal da dupla linha, especialmente de coroide e algumas vezes escavação de coroide. Tá? Aqui ele fala nos critérios para diagnóstico de vasculopatia polipoidal, foram critérios determinados por estudos japoneses e pelo Everest, o primeiro Everest. Mas isso daqui já está mudando, eu só sublinhei para vocês verem que foi pelo estudo Everest que foi o primeiro a fazer esse tipo de classificação, mas tem coisa mudando aí já. Bom, a gente vai falar durante o texto, perdão, saiu aqui. Então, no OCT, você vê esses sinais que eu falei, a presença de líquido subretiniano, intrarretiniano é raro, mas pode acontecer, são sinais de atividade da doença. A colocalização da área de fluido com os pólipos, com o BVN, quando você vê tanto na endocianina quanto no OCT, você geralmente tenta correlacionar. Foi o que ele mostrou nas figuras. Você faz o corte em cima da área onde você vê o pólipo na endocianina, você normalmente vai ver os achados no OCT. Descolamento em polegar, descolamentos múltiplos, dupla linha, etc. É que ele cita uma coisa importante. Embora o BVN, o Branching Vascular Network, geralmente ele pode ser visualizado também no ACTA. O ACTA, qual é a função dele hoje em dia? Ele vai ter que melhorar porque a polipoidal a gente já sabia desde a época do PDT isolado, quando não tinha anti-VEGF, que ele formava membranas de baixo fluxo. E aí até respondiam bem ao PDT, como a gente vê até hoje em dia. Respondia muito melhor do que membranas minimamente clássicas, ou REP. Então, porque o PDT ele consegue bloquear as membranas de baixo fluxo muito mais do que as membranas de alto fluxo. Então, o ACTA, como ele mede velocidade de fluxo, ele não consegue, às vezes, ver a imagem do pólipo, ou do aneurisma, melhor dizendo, porque o fluxo é baixo. Então, ele dá como hipofluxo, aparece como hiporrefletivo. Mas, no ACTA, você consegue ver a rede vascular, o BVN, melhor
do que, por exemplo, na angiografia fluorescênica. E muito parecido com o que você vê da hiperfluorescência focal em rede que você vê na endossenina. Então, a CTA, por exemplo, serve bem para você ver BVN, o que não dá para você ver no ACTB. Tá? Isso é uma das características do ACTA que pode vir a ajudar. Mas eles têm que melhorar ainda, talvez aumentar a velocidade dos scans para você poder ver baixo fluxo. E aí poder ver as formações aneurismáticas. Uma interrupção aqui só. A Michelle me perguntou, Japi, a classificação entre os dois subtipos de polipoidal com ou sem feeder vessel, acima ou abaixo da membrana de Bruch, é usada na prática clínica? Não mais. Você só fazia classificação de feeder vessel quando você fazia, tem um ou outro ainda que faz, né? Na época o Rogério Costa, o Cardilo, fizeram trabalhos brilhantes, o Rodrigo Jorge, sobre fototrombose, era o IPDT. Você fazia, tinha o IPDT e tinha tinha outra sigla que eles usavam, que era guiado por endossenina. Eles identificavam o feeder vessel e queimavam só o vasonutridor. Então essa classificação servia quando você fazia, você não tinha antiangiogênico. Hoje em dia não faz mais sentido, porque quando você tinha um feeder vessel, normalmente ele vinha por baixo do EPR, mas em cima da membrana de Bruch, então era mais fácil você queimar. Quando você tinha o feeder vessel vindo lá para o fundo da coroide e ele ainda não estava acima da membrana de Bruch, era mais difícil pegá-lo. Era mais ou menos para isso. Mas a gente quase não faz mais esse tratamento hoje em dia por causa dos antiangiogênicos, tá? Mas levava em conta isso. Os achados de endossanina, nada. Os achados de endossanina. A endossanina ainda é o padrão ouro, então quando cair em prova e tal, para vocês saibam qual é o melhor exame, ainda respondam que é endossanina. E os pólipos, aí uma característica também. Todo mundo que já viu endossanina fazendo, sabe que é um exame demorado. Você injeta o contraste, a endossanina, e você espera às vezes 10, 15, 20, o ideal é esperar 20 a 30 minutos até o final do exame. Tem doenças que só aparecem melhor no final. Por exemplo, as membranas neovasculares ocultas, para você ver o hotspot ou as placas, você tem que esperar às vezes 20, 30 minutos. O pólipo não. Uma característica da endossanina do pólipo é ele ser visto já nas fases iniciais. Não quer dizer que você vai fazer, já aparece o pólipo, para o exame, 5 minutos para. Você vai esperar o tempo, mas uma característica, igual a gente vê, por exemplo, placoide, hipo no início e hiper no final. Pólipo, ele é hiper desde o início, tá? Diferente de membranas que você às vezes demora a ter a hiperfluorescência. Uma coisa que é interessante de ver quando você faz o exame de endossanina ao vivo, não nas fotos, é você prestar atenção nos pólipos quando você identifica eles, se eles são pulsáteis. Isso que fala aqui embaixo. Eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes. E quando ele é pulsátil, hoje em dia se sabe bem, o risco dele para ser um descolamento serossanguinolento, ou seja, de sangrar, é maior. São pólipos ativos e com parede fina. Então, um pólipo não pulsátil não quer dizer que não possa sangrar, mas a chance é menor do que um pólipo pulsátil. Aqui nessa tabela 3, é legal que para quem não entendeu ou entendeu tudo que eu falei, ele faz um resumo de todos os achados clínicos e no ACT. Então, eu sublinhei os principais. Característica clínica, você vê, eu vou mostrar depois para vocês, lesões vermelho-alaranjadas, nodulares, geralmente mais profundas na retina, no fundo de olho mesmo, descolamentos neurosensoriais serosos ou serohemorrágicos, né, submaculares ou peripapilares. Você normalmente vê PED, pode ter atrofia DPR e fibrose subaracnoide já em fases mais tardias. No ACT, o PED, que geralmente é sharp, né, tem uma subida súbita, que pode ter nós, pode ter septos, pode ser em M, que são duplas, são múltiplas corcovas, são aspectos de polegar, o sinal da dupla linha, a paquicoroide, que é maior do que 300 micrômetros, já é considerado paquicoroide, a corocapilar e a Sattler estão atenuadas, porque tem um crescimento da Haller pelos paquivésseos. Você pode ter escalação de coroide, e, na verdade, a escalação de coroide e a espessura, né, o aumento da espessura da coroide, você pode ter outras doenças. Polipoidal, serose, degeneração macular, outros tipos de membrana, mas é mais prevalente a escalação de coroide, mais prevalente na polipoidal, 6%. Não é tanta coisa. Na angiografia fluorescênica, eles aparecem como se fosse uma membrana oculta, que geralmente tem sangramento ou descolamento seroso do epitélio pigmentado que
oculta a membrana, ou o pólipo, e eles aparecem como membrana clássica na angiografia fluoresceínica, em alguns casos, quando não tem muito descolamento seroso e tudo, e aí entra mais nos casos de neovasculopatia paracoroidea, que não tem quase pólipo, você vê mais as membranas, e aí o prognóstico visual geralmente é pior, mesmo que a coroide esteja espessa. Os pólipos podem se agrupar como se fossem caixas de uva, vou mostrar para vocês depois no final da aula. E geralmente esses casos, na literatura, tem uma associação com o maior número de injeções intraoculares. Então, quanto mais próximos e agrupados os pólipos, mais tempo vai ter que fazer injeções de tratamento. Tá? Aqui, eu sublinhei em roxo, então já tem um alerta aí, né? Por que está roxo? Tem alguma coisa que está esquisita aí. Ele fala aspectos da angiografia fluoresceínica. Beleza, ele começa a falar de angiografia, aí fala que a angiografia pode ser superior à endocianina para detectar e monitorar o vazamento das BVNs, o ACTA está vindo para substituir mais isso, melhorar. Aí ele começa a falar de endocianina, de OCT, que tinha combinação de... esse autor, Dessal, fez um artigo muito interessante que ele falava que 3 de 4 achados, desses 4 aqui que eu já falei anteriormente, que é PEDs múltiplos, PED alto, NOT e alterações hiporrefletivas na área sub-EPR, seria o double layer, o diagnóstico de polipoidal tem uma sensibilidade de 95% no OCT. Agora, ele começa falando de fluoresceína e de repente ele começa a falar de OCT. Eu não entendi esse parágrafo, não. Como revisor chato, você poderia falar, olha, esse parágrafo aqui encaixa no próximo de OCT, que você tinha falado antes, mas para falar de angiografia fluoresceínica, fala de angiografia fluoresceínica. Ele começa a falar de OCT, tudo bem. Vamos para a próxima figura. Aqui é só um anfácio, olha que bonito. Então, o ACTA tem tudo para vir a substituir a endocianina, porque olha aqui, você vê aqui os pólipos, e quando você vai fazer uma face daquela parte ali já próximo da retina externa, você vê os anéis hiperrefletivos, que são as paredes do pólipo com conteúdo que não é sólido, é hiperrefletivo, isso mostra que é aneurisma mesmo, mas você consegue ver o que é problema no ACTA, é que você vê bem no anfácio estrutural, mas você vê baixo fluxo e você não consegue ver a refletividade do fluxo passando no pólipo. Esse é o problema que eles vão ter que melhorar. Mas olha aqui, dá para ver muito bem as formações aneurismáticas. Tá? Entretanto, ele fala, né, para o PDT, quando você tem casos, a gente vai começar a falar disso agora, que você vai usar o PDT, tem que ter endocianina. Que o ACTA não substitui ainda, e você precisa da endocianina e da angiografia fluorescênica para ver a área de BVN. Se você não tratar no PDT o BVN, não adianta nada. Tratar só o pólipo não adianta nada. Tá? Então, opções de tratamento. Vamos lá. O laser focal pode ser uma opção em pólipos extrafoveais, tá? Extramaculares. O problema é que eles podem sangrar, tem que prestar atenção se ele não é pulsátil, porque às vezes você dá o tiro e sangra na hora. Então, tem que ter feito a angiografia e prestar atenção se o pólipo era pulsátil. Tem que ter cuidado, mesmo assim, se não for pulsátil, ele pode sangrar do mesmo jeito e pode ter uma recorrência razoavelmente grande de outras lesões. Então, é uma opção para você não precisar fazer é uma opção para você não precisar fazer PDT. É mais simples, o laser está à mão para todo mundo, mas não é a melhor opção, entendeu? Como é extrafoveal, você pode tratar e não vai gerar nenhum tipo de repercussão. Tem uma pergunta aqui da Marina. Marina, Japi, você pode explicar de novo o sinal da dupla linha, o PED? O PED seria o sinal da dupla linha alto? Aí o Guilherme respondeu, não. O PED é o descolamento do EPR. A dupla linha é o descolamento da Bruch com EPR, melhor dizendo, é o PED de elevação do EPR. Ficou meio confuso. Mas você falou direito, você respondeu bem, só ficou confuso. Marina, o PED é quando você tem uma elevação do epitélio pigmentado da retina, tá? Só que a membrana de Bruch vai junto. É como se fosse o seguinte, tá aqui, EPR, membrana de Bruch. Você tem alguma coisa vindo aqui por baixo na coroide e eleva os dois. Isso é um PED, tá? Quando você começa a ter uma infiltração por dentro da membrana de Bruch, penetra a membrana de Bruch, que começa a crescer entre a membrana de Bruch e o EPR, isso é o sinal da dupla linha, que mais à frente, com a força do pólipo, vai virando um PED. Então, mal dizendo, o sinal da dupla linha geralmente é um precursor do PED. É porque não teve força ainda para isso. Está começando.
Ou de uma membrana, né, Japi? Membrana, não interessa a causa, exatamente. Tá? Porque o sinal da dupla linha não é só de polipóide. Entendeu, Mariana? O Japi, Entendeu? o sinal da dupla linha seria como se fosse o saio na degeneração macular? O SAI é um sinal de dupla linha grande, É, né? entendi. Que você tem uma Só que elevação irregular do epitélio pigmentado, mas com a membrana de Bruch ali embaixo. É quando você quer, porque a membrana de Bruch é muito frágil. Então você começa a crescer um lago venoso, vascular, entre a Bru e o epitélio pigmentado. O epitélio pigmentado, como tem as tight junctions, ele não rompe com facilidade. Aí quando ele rompe, ele começa a jogar tudo pro alto. entendi. Mas o sair não deixa de ser uma dupla linha. Sim, isso É aí. que como se fosse a dupla, é só o sinal, né, tomográfico que eu tô falando, só que lá tem um nome específico, né? Isso. Uhum. Voltando para o laser, então nessas opções, se for fora da fóvea, pólipo nasal, você pode fazer o laser, ok. E ficar atento às recidivas. Se tiver exudação grande, ter cuidado para não rasgar. Que pode acontecer é exudar tudo para fora. Para fora que eu digo, para dentro da cavidade ocular. O PDT era o tratamento de escolha até virem os antiangiogênicos. E uma das doenças que respondia bem a PDT era a vasculopatia polipoidal, porque era de baixo fluxo e porque tinha coroide espessa, que eram as condições pré-existentes boas para o PDT. Tá? PDT com coroide fina e com alto fluxo, geralmente respondia mal, que era a REP. Tá? A gente vai falar de REP mais à frente. Então, o problema do PDT, quando você vai fazer o tratamento, é que eles respondem bem. Mas em todos os estudos, inclusive no Everest 1 e 2, o problema é que a longo prazo, e tem paciente já com 5 anos de Everest, o paciente fez PDT, até secou o PVN, melhorou o pólipo, mas a longo prazo não evoluiu bem, a visão piorou. Então, contra o antiangiogênico, o problema é esse. A longo prazo, a visão final é melhor quando você faz só a injeção do que o PDT. Por quê? O PDT induz uma fototrombose da coroide. E a longo prazo gera mais atrofia. Entendeu? O Eduardo pergunta aqui, já que falou em PDT, tem um paciente com polipóide extrafoveal temporal em média periferia. Hemorragia e DR seroso densos que evoluíram até a área temporal, a mácula, mas não acometendo o centro foveal. Fiz 4 Elias, boa evolução. Não dispomos de PDT, tampouco endocianina na clínica, impedindo de localizar bem os pólipos. Posso fazer fotocoagulação setorial em toda a área que sangrou, mesmo sem saber onde estão concentrados os pólipos? Não faria. Laser, o ideal é você fazer só, porque senão você vai fazer um laser anárquico e você pode estar em algumas áreas rasgando o epitélio. Tem áreas mais finas que você não tem como identificar bem, e você pode fazer o laser e criar uma anastomose, que pode fazer uma ruptura de epitélio pigmentado. O ideal é fazer laser, mesmo que seja periférico, não é fazer uma área grande, é fazer no pólipo. Se você não vê o pólipo, não faz. É melhor continuar injetando. Tá, Eduardo? Fazer as cegas, você vai acabar ou rompendo a rede vascular, o BVN, tá? Ou vai fazer complicações como rasgão de epitélio pigmentado. Até porque teve boa evolução, ele falou também, né, Japi? É porque é grande e tal, e chega próximo da macro, eu entendo o medo dele. Mas não faria não. Não faria não. Laser tem que ser certeiro, tem que ser no pólipo. Não adianta fazer em BVN. Então, quanto ao anti-VEGF, é o tratamento de escolha, né? Ultrapassou o PDT na nossa opção de tratamento. Problema do anti-VEGF. Qual é a parte boa? A injeção é mais fácil, está todo mundo habituado, não precisa de nada caro, um aparelho de laser de PDT, ter mais um exame de oceanina. Responde bem, a visão geralmente responde bem. Problema, você tem uma limitação em regressão do pólipo. O percentual de pacientes que regride pólipo é muito pequeno em relação ao PDT, você chega às vezes a 80%, 90%, e quando você faz as injeções, isso fica em torno de 40%, 50%. Porém, o Planet, que é o do Aflibercept, mostrou chega a 85% de regressão de pólipo com a Aflibercept. Então, quando vocês me perguntarem no final, o Lucentis é ruim, o Avastin é ruim? Não. Mas os resultados de Eylea para pólipo, nos estudos já
publicados, parece ser melhor. Então, como o próprio Eduardo acabou de falar, que fez a ILIA, no caso de polipoide, é a primeira opção da grande maioria dos retinólogos, tá? Porque tem estudos, o Planet é um deles, que é um estudo tipo nível 1 de evidência, mostrando que você tem uma regressão melhor dos pólipos. Então, você espaça mais o tempo que você vai fazer os anti-VEGFs, tá? Houve uma melhora. O primeiro dos estudos foi esse Pearl, que eles fizeram acompanhando o ranibizumab, fazendo doses diferentes. Ele parece o Harbor, foi o estudo feito de ranibizumab para membrana de DMRI clássica, né? Que estudava meio miligrama e 2 miligramas. Não viram muita diferença, então não precisa fazer dose quádrupla, 2 miligramas, pode fazer meio miligrama que dá no mesmo. O Laptop, que é um outro estudo, que avaliou a eficácia do PDT e do ranibizumab, mas fazendo em esquema PRN desde o início, e viram que os pacientes que faziam ranibizumab tinham uma evolução melhor do que o PDT. A gente geralmente tenta fazer o Treat and Extend, tá? no polipoide, para quem não sabe, a gente tenta fazer o mesmo esquema de DMRI. O VIL, que foi o estudo de aprovação do aflibercept, VIL 1 e 2, para aprovação para DMRI, eles depois fizeram uma estratificação post-hoc, né, pegando só os pacientes com polipoidal e viram que a acuidade visual e a espessura da retina nos pacientes com polipoidal era diferente quando eles recebiam a ILIA, tá? Então, tinha uma comparação entre os grupos, mas em polipoide eles respondiam bem como respondiam os outros. O Everest foi o primeiro estudo, Everest 1, que eles chamam. Ele comparava a monoterapia com ranibizumab, PDT isolado e a combinação dos dois, eu já falei isso lá no começo, e o endpoint primário era ver a regressão do pólipo. E aí vocês vejam, teve uma confusão muito grande, que durante muito tempo se falou, aí ele fala aqui do resultado, ó, o PDT sozinho ou combinado com ranibizumab atingiu uma taxa significativa de regressão do pólipo, ou seja, o PDT isolado ou com o ranibizumab, ou seja, o PDT sozinho era tão bom quanto a combinação. E aí muita gente saiu falando que o PDT pelo Everest era melhor do que o ranibizumab. Então era o padrão ouro de tratamento. Errado. Acabou de falar ali. Qual era o endpoint primário? Regressão de pólipo. Então, qual é o desfecho primário? Regressão de pólipo. Então, para responder o desfecho primário, o grupo com PDT sozinho era igual ao grupo com PDT combinado e eram melhores que o grupo com ranibizumab isolado. Então, o PDT é melhor para regredir pólipo. Quando você vai estratificar, a monoterapia com ranibizumab tinha ganho de visão melhor. Mas durante muito tempo você falava que o Everest era o único estudo padrão ouro que mostrava que o PDT era melhor do que o ranibizumab. Errado. O objetivo primário dele era ver pólipo. Regressão de pólipo, não visão. Então, se falou besteira há muito tempo. E só ir reproduzindo isso. E aí, para isso, até para colocar os pingos nos is, veio o Everest 2. O Everest 2 comparou a monoterapia com a combinação dos dois, desde o começo. O Planet fez a mesma coisa, só com a aflibercept. E aí, o outcome primário era visão. E aí, ó, nos dois estudos, ganha. Se tinha uma melhora, aí outra coisa também. Vamos lá. A acuidade visual, o ganho de acuidade visual no Everest, com o ranibizumab, era de 5 letras, contra 10 letras no Planet. O percentual de fechamento de pólipo era de 34%, contra 38% no Planet. Ou seja, ranibizumab, 38% no Planet. Aí eu falei até anteriormente, pô, mas eu falei em 80%, está aqui embaixo, ó. 80% dos pacientes no Planet, depois de 1 ano, tinham pólipos não ativos. Quando fala aqui pólipo closure, é fechar o pólipo. Pólipo, o que você quer? Você quer que o pólipo feche? Excelente. Mas se o pólipo ficar inativo, é o que você quer, não está vazando. E isso a gente consegue muito melhor com o aflibercept. O ranibizumab chega a 50%. Aí quando você vê as letras, fala, pô, o ranibizumab melhora 5 letras contra 10 letras do aflibercept. Então o Eylea é melhor que o ranibizumab para melhorar a visão. Leia o texto. O percentual de pacientes em relação à acuidade visual do Everest e do Planet eram diferentes. Não são estudos comparáveis nesse ponto. Os pacientes no Planet tinham visão pior. Eles colocaram de 20/32 até 20/320. E a maioria os dois botaram, mas a maioria dos pacientes no estudo Planet tinham visão pior, de 20/80 para baixo, para pior. E no Everest, a acuidade visual média era de 20/60.
ou 20/70, não me engano agora. Se não me engano agora. Então, imagina, um cara que sai de 48 letras e melhora, ele pode ir para 70. Agora, um cara que sai de 63, ele vai até 70, que é uma visão quase normal. Então, um cara que sai de um patamar curto vai melhorar curto. Um cara que sai de patamar longo vai melhorar mais. Então, quando botar 10 letras, pode ter sido um cara que saiu de 20/320 para 20/100. Então, tudo é relativo. O que eu estou querendo dizer? Um é melhor do que o outro? Um é ruim? É mentira? Não. Mas não engulam só o que estão falando. Vai ler o texto e ver do que está se tratando. E aí você vê qual é a verdade. Então, eu já falei duas verdades para vocês. Que no Everest inicial, ele não falava que o ranibizumab era pior. Ele falava que o PDT fechava mais poli. Verdade. Planet e Everest, 2. O aflibercept melhora mais a visão do que o Everest, vírgula, porque os pacientes tinham visão pior de início. Mas quando a gente vai avaliar em relação à inativação de pólipo, o aflibercept é melhor. Então, dois comparáveis na acuidade visual, eu quero mais. O que eles me dão de a mais? Um fecha mais pólipo, inativa mais pólipo do que o outro. Então, se inativa mais, vai ficar mais tempo sem fazer injeção. Então, eu vou usar o que inativa mais. Entenderam? É aí que você escolhe o medicamento que você quer. Outro estudo que foi feito, o Dragon, que foi na China, ele usou o ranibizumab como monoterapia mensal e contra um regime PRN. Tá? Aqui ele mostra um pouco desses estudos, até ele faz aqui as comparações, tá? Entre os estudos eu já falei, tá? Entre laser, PDT, anti-VEGF, entre os estudos, tá? O Everest, o Planet, o Dragon, o Laptop, o Flugizan, que eu já vou falar também. E aí no estudo do Dragon, ele viu que os pacientes que faziam o ranibizumab mensal, eles tinham uma melhora de letras de 12 contra 9 nos pacientes que faziam PRN. Não é uma vantagem tão grande. Então dá para você fazer o loading dose e fazer um PRN. Ok. O treat and extend fica no meio termo. Tá? O treat and extend, como foi usado, por exemplo, no Fluid, que eles pegaram todos esses tipos de degeneração macular, inclusive polipoidal, e foram fazendo no regime de treat and extend, até tolerando. O Fluid está no meu pipeline para discutir. A gente vai discutir ele nas próximas semanas. E ele tolerava até uma quantidade pequena de líquido sub. Então, você fazer o treat and extend hoje em dia é o meio termo, onde você tem melhor resultado. Fazendo a comparação direta entre os estudos, né? Aqui, ó, ele fala exatamente o que eu falei para vocês. Entre os estudos, no número absoluto de letras, pode sugerir que você tenha vantagem do aflibercept em relação ao Everest. Tá? Mas, however, os olhos que tinham o menor visão baseline estavam no Planet. E eles geralmente podem esperar você ter um aumento maior de letras. Pô. Sai de baixo, vai chegar mais alto em cima. Comparando com o que sai já de cima e melhora pouco. Entendeu? É igual o cara que você opera de catarata, estava 20/30 e ele vai para 20/25. Doutor, não melhorou muita coisa. Aí você pega um de 20/400 e vai para 20/60. Nossa, doutor, que maravilha. Ele vê menos do que o 20/25, mas ele reparou melhor a visão. Quer dizer que você tem que esperar todo mundo para operar a catarata ficar mais tardia? Não. Terapia combinada. O Everest 2 mostrou que no braço de combinação vocês tinham uma acuidade visual melhor do que o ranibizumab isolado, uma proporção maior de pacientes que tinham 69 letras ou mais, maior taxa de fechamento de pólipos e uma maior proporção de pacientes sem atividade de doença, quando você comparava com a monoterapia com o ranibizumab. Mas a diferença de letras, quando eles faziam um tratamento combinado, não era significativamente estatístico. Então, fazer o tratamento combinado com pólipo, com PDT, você guarda mais para os casos que respondem mal ao anti-VEGF ou onde você quer alargar o tempo de tratamento, que diminui o número de injeções. Basicamente é isso. Tá? Paciente com muita recorrência, ou paciente que está precisando fazer muitas injeções já de início, você faz o loading dose e faz um PDT, como foi no Planet, o Rescue PDT. Faz as 3 doses ao aflibercept e faz o PDT a seguir. Hoje em dia é isso mais ou menos que o pessoal faz. Ele fala isso daqui. Ó. O Fujizan, ele fez isso. Ele fazia o ranibizumab, o Lucent, com o Deferred PDT. 3 injeções do ranibizumab e a partir daí ele fazia a combinação com o PDT. É o que o Planet fez. Fez o PDT depois de 3 doses de aflibercept. A grande maioria dos pacientes não precisou fazer PDT,
tá? Depois das 3 injeções iniciais de aflibercept, tá? Quase 95% precisou fazer monoterapia o tempo todo e mais de 80% dos pacientes não tinham sinais de atividade do pólipo no final de um ano. Então, a monoterapia com aflibercept, comparando, quando você compara em relação à combinação, quando você comparou no estudo Everest, o aflibercept sozinho é melhor, no final da história, em todos os critérios de visão, inatividade de pólipo e quantidade de injeções, ele acaba sendo melhor, mais vantajoso do que o Lucentis hoje em dia e do que o Avastin também, que não tem nenhum estudo feito com o Avastin para isso. Então vamos lá. Recomendações atuais, que vai vir nessa tabela que vai vir aqui a seguir. Ó. Quem não leu nada do artigo, lê essa tabela aqui do final. Tá? Tudo que está na tabela é o que eu vou falar agora aqui com vocês. Ou melhor, eu vou falar até na tabela, aqui que é mais fácil. Aqui ele vai falar depois também do que tem para vir aí, mas vamos mostrar na tabela que é mais fácil. O vasculopatia polipoidal, diagnóstico padrão ouro é endocianina. Tá? Para você ter o diagnóstico de certeza, é endocianina. O OCT-B e o OCT-A podem complementar a endocianina no diagnóstico da polipoidal, mas ainda é a endocianina padrão ouro. Hoje em dia o OCT-B tem muitos biomarcadores que fazem a gente já dar o diagnóstico, mas o diagnóstico ainda padrão ouro é a endocianina. O goal mais importante do tratamento dos pacientes naivos, que nunca foram tratados de vasculopatia polipoidal, é você tentar alcançar melhor a acuidade visual. E isso a gente já viu que é com anti-VEGF. O goal secundário é atingir o fechamento ou inativação do pólipo. O PDT ajuda muito nisso, mas o aflibercept consegue fazer isso sozinho mais do que o ranibizumab. Todos os anti-VEGFs, a gente acabou de falar, como monoterapia, assim como na combinação com o PDT, são aceitáveis como tratamento inicial. Ou seja, não tem ainda algum estudo que fale, não, é muito melhor fazer aflibercept, é muito melhor fazer Lucentis, é muito melhor fazer a combinação. Qualquer um desses você pode fazer. Só que numa ordem, seria a Eylea, depois Lucentis, depois combinado. Geralmente combinado depois das 3 primeiras doses. Nunca de cara. Nunca de cara. Ninguém mais faz. O Everest 2 e o Planet são os estudos de nível 1 de evidência que suportam isso tudo que eu estou falando. Então, pelo resultado deles, faça o anti-VEGF primeiro, 3 doses, respondeu bem, continua fazendo sua injeção, não respondeu bem, faz um PDT de resgate, quando possível, aqui no Brasil é dificílimo conseguir fazer PDT, e acompanha esse paciente. Não tem nenhum estudo ainda head-to-head, não tem, comparando os anti-VEGFs. O ranibizumab, quando estudado, como foi no Everest, ele mostrou que na combinação com PDT era melhor do que o ranibizumab como monoterapia, baseando-se no fechamento de pólipo. Ele logo fala aqui, it is supported by superior visual and angiographic outcomes e necessidade reduzida de fazer injeções, porque o Everest 2, o Everest 1 não dá essa resposta, tá? Ele fala só em fechamento de pólipo como objetivo primário. Então já no 2, você pode fazer o tratamento combinado, mas quando o aflibercept é usado, o Planet mostrou que você não tem benefício adicional de fazer o PDT. Quando você começa a fazer o tratamento com anti-VEGF, quais são as vantagens? Você não precisa de ICG, você não precisa do PDT, você pode ter alterações no ICG que não são completamente perfeitas, né, que podem ser equívocas para a vasculopatia polipoidal. O que ele quer dizer? Quando você não tem certeza do diagnóstico, começa a tratar com anti-VEGF e o paciente não melhora, você pode associar o PDT, mas o ideal é fazer a endocianina para confirmar se aquilo é mesmo pólipo, você pode estar tratando errado. E quando você tem achados que limitam a aplicação do PDT, sangue, pólipos muito perto do disco óptico, você também faz só o tratamento com anti-VEGF. Pacientes que começam a fazer a monoterapia, eles devem fazer um regime fixo, como o Planet falou, mas é um regime fixo inicial. Tá? Eles pegaram pacientes, fizeram 3 doses iniciais. No Planet, eles fizeram doses bimensais, a cada 2 meses fixas, mas eles podem ser monitorados, como foi no Everest e no Fujizan. Você faz as 3 primeiras doses e depois faz um esquema PRN. Isso dá certo também. O Fuji também fala disso. Particularmente nos pacientes que recebem a monoterapia com anti-VEGF, você deve fazer endocianina, acabei de falar, se você tem uma resposta subótima,
e a melhora de acuidade visual não é tão grande e a melhora do ACT também não é tão importante. Então, isso aqui é o conceito básico hoje em dia de diagnóstico e acompanhamento de polipóide. Futuro. Eles estão estudando de uma maneira boa de diagnosticar e tratar o pólipo mesmo, não só o vazamento, para fechar o pólipo. Até agora é só o PDT que fecha mais, mas não completamente. Mas ainda não tem uma associação, como mostra o Everest 2, entre fechar mais pólipo e ter acuidade visual melhor, que no fundo é o que o paciente quer. Ele vai achar legal se o pólipo fechar, mas ele quer saber de acuidade visual, do que vai melhorar. Alguns estudos clínicos sugerem que pacientes com coroides mais espessas respondem pior ao anti-VEGF. Isso entra no critério também do que eu falei do baixo fluxo. São membranas de baixo fluxo e muitas vezes você pode ter uma resposta um pouco pior. Então, coroide média é melhor para o PDT, mas isso ainda não está muito bem comprovado. E a presença de hiperpermeabilidade coroidiana pode sugerir uma resposta melhor ao tratamento combinado PDT anti-VEGF, porque quando você tem uma coroide hiperpermeável, você tem um BVN maior, né, o network maior. Mas esses estudos são todos de casos pequenos, de poucos casos, então não tem uma verdade absoluta. Alguma dúvida? Do artigo é isso. Eu quero mostrar agora rapidamente alguns slides, só para ilustrar para vocês. Todo mundo pegou? Quem tem dúvida? É denso, né? É muito assunto, mas eu tentei resumir o máximo possível para vocês. Espero que tenham entendido, mas quem tiver dúvida me fale. Deixa eu agora mudar o share aqui. Alguma dúvida aí que alguém queira perguntar agora? Vai me falando. Alguém botou alguma pergunta aqui. Não, só falando muito bom. Obrigado, Elizabeth. Agora aqui é o seguinte, olha que interessante. Isso aqui é uma retinografia, tá? Um paciente, uma hemorragia, vocês veem claramente que aqui, estão vendo minha tela, né? Estamos sim, Japi. Tá. Sim, dá para ver. Tá. Vocês estão vendo aqui, ó, os vasos passando por cima, então essa hemorragia é subretiniana, ninguém tem dúvida disso, certo? Essa paciente é a mesma. Ela tinha um sangramento, tá? Na retinografia, num olho, e no outro olho, que é o esquerdo, tá vendo? Olho direito, olho esquerdo. No olho esquerdo, isso aqui já é endossenina, tá? Dessa paciente, 10 anos depois. Mas o primeiro quadro aqui, ó, esse aqui era o olho esquerdo dela. E aqui, a angiografia fluorescênica dela. É tudo o mesmo paciente. Essa paciente já, depois de um tempo, quando ela fez a endossenina, ou seja, 10 anos depois, essa paciente sangrou num olho e tinha essa formação bem clássica, peripapilar, de pólipos, tá? No olho esquerdo, no olho contralateral. Quando se foi buscar o histórico dessa paciente, em 1982, ela tinha essas formações vermelho-alaranjadas, dá para ver bem aqui, não dá? Tudo aqui meio alaranjado é a formação polipoidal, peridiscal. E a angiografia fluorescênica dela não dá para dizer, em cacho de uva, isso aí, Ivone. Aqui, ó, não dá para afirmar que isso aqui são pólipos, porque é uma angiografia fluorescênica, mas dá para sugerir que aqui, ó, aqui embaixo, isso vai formar pólipo. Então, essa angiografia e essa retinografia são de uma paciente chamada Eva Baker, que foi levada pelo Dr. Iannuzzi em 1982 para a Macula Society e mostrou esse caso para os colegas e falou que eram varizes coroidianas. Entendeu? Ele achava que eram varizes. Ele não sabia descrever ainda como pólipo. É a primeira descrição. Esse aqui é o slide da primeira paciente com diagnóstico. Fala. Isso que eu ia te perguntar, nessa foto, o que a gente vê que é mais alaranjada é como se a gente estivesse vendo a coroide com mais intensidade, é isso? Na verdade, não. Não é. Aqui o que você está vendo, ó, nessas áreas, são elevações do epitélio pigmentado. São os sinais da dupla linha. Uhum. Que você começa a ver o epitélio se destacando e a membrana de Bruin embaixo. É isso que dá a cor vermelha alaranjada. Entendi. Entendeu? É o início do PED. Quando você pega um PED grande, que não seja hemorrágico, no fundo de olho, ele é alaranjado. Sim. É isso aí. Tá? Show. Obrigadão. Nada.
Aqui, ó, 10 anos depois, que não tinha endossenina na época, olha a endossenina da Eva Baker aí. Os cachos de uva. Então aí os pólipos. Tá? Então endossenina dá o diagnóstico de certeza. Aí aqui tem vaso, aqui um ser hemorrágico. Eu vou mostrar aqui uns slides, não vou passar muito. Só para mostrar para vocês. Tem um cenário tudo endossenina, ó, bem clássico. Aqui é um caso, por exemplo, de polipóide, tá vendo? Ó, extrafoveal, lá temporal, tá vendo? Aqui peridiscal, um pólipo macular isolado. Aí aqui começam os achados, ó. Você pode ter um descolamento seroso grande, aqui é um descolamento seroso subretiniano e o epitélio pigmentado logo abaixo, é o descolamento do epitélio pigmentado, mas bem seroso e com uma pequena hemorragia aqui embaixo. Aqui, ó, sinal da dupla linha. Fala. Mas volta ali naquele outro slide que você passou, que tem um descolamento seroso. Olhando assim, o que... Tem os dois aqui, ó. Tem descolamento seroso líquido subretiniano e PED. Porque me lembrou serose essa... Lembra, né? Mas o epitélio pigmentado está aqui em cima, né? Ó. Uhum, verdade. Quando ele é muito seroso, muito fino, ele sobe junto e nem sempre fica alaranjadão, entendeu? Principalmente na retinografia. No OCT, beleza, mas na retinografia... Parece, né? Porque é muito transparente, né? Aqui, ó. Sinal da dupla linha. Aqui, ó. Você vê? Estão vendo essa área toda aqui, ó? Essa área, a subida do EPR é mais abrupta. Isso aí. Tá vendo essa área toda aqui, ó, vascular? Essa trama? Isso é o famoso BVN, Branching Vascular Network. E que em alguns pontos tem pólipos. Pólipo. E aí você vê aqui, ó, o double layer, aqui, a camada, a membrana de Bruch, o epitélio pigmentado, e aqui, ó, vem aqui, ó, pum, o NOT. Descolamento abrupto do epitélio pigmentado. Com o anel hiperrefletivo aqui, que aqui está em preto, que está em negativo, né? O anel hiperrefletivo que é da parede do pólipo. E um baita descolamento do epitélio pigmentado. E se vocês olharem aqui na coroide, olha aqui os paquivécios, aqui, ó. Paquivécio, são os vasos lá da camada de Haller subindo. Aqui é outro sinal também, eles falam em bolhas de champanhe, aí já são umas viagens, assim. É um descolamento do epitélio pigmentado. Aqui é um sinal dupla linha, tá vendo aqui, tá tendo a membrana de Bruch, mas você vê que aqui já começa a sumir porque começa a entrar por aqui o complexo vascular. Daqui a pouco vai sumir, vai virar só PED. Eles falam esse aspecto heterogêneo, que é de bolha de champanhe. Tem esse aspecto também de corda, beds on a string, que é como se fosse um cordão, tipo um cordão com bolinhas, assim. Eu não sei a descrição exata. Você pode ter que é irregular da parede. Aqui eles botam, parece um homem de neve, olha que viagem, ó, snowman sign que eles botam. Parece um boneco de neve. Isso tudo é por material irregular do pólipo invadindo o espaço subepitélio. Aqui também, ó, de dupla bolha. Tudo isso tem a ver com os descolamentos múltiplos, né? O pólipo e o PED, a dupla corcova, que é o Camelback sign, que é o sinal das corcovas múltiplas. Esse outro sinal aqui também, que é de dupla bolha, mas esse é mais avançado, tem achados piores. O do champanhe de novo, aí já menos coisa aqui. Esse que não colou muito de sinal do hematócrito, parece que são as hemácias, não pegou muito. Acho que só, estou terminando aqui. Esse outro aqui, que é quando você faz quando você tem os múltiplos descolamentos, você faz o anfaz. Isso aqui é o sinal que eles chamam da boleadeira. Boleadeira é isso aqui, ó, que se usava, né, para caçar. Parece mesmo uma boleadeira. São os cachos de uva, só que no anfaz. Você pode ver também. Calma aí, Renata me botou, tenho dúvida no PAC-vaso. Está PAC-verso. Saiu errado. Corretor. PAC-vaso. Posso mostrar aqui também, ó. Aqui, ó. Olha aqui, Renata. Um baita lumen de um vaso. Tá vendo? Aqui, ó. Eu estou vendo a coroide, ó. Aqui é a esclera. Aqui, ó, a linha da esclera. Tá vendo aqui, ó? E você tá vendo aqui um baita vaso empurrando. Já você quase não vê coro capilar. Esse vaso está vindo lá da camada profunda, da camada de Haller. Isso aqui é um paquivaso. Entendeu? Deu para ver, Japi. Obrigada. Deu? O Japi, tinha até uma teoria de que o que podia causar a neovascularização da coroide, a neovasculopatia polipoidal e até a serosa era justamente o aumento da espessura, né, e o alagamento desses vasos que gerariam
compressão da camada de pequenos vasos, da coriocapilar, aí levaria uma hipóxia, aí geraria toda a neovascularização, né? Tem uma teoria assim, não tem? Tem, tem. E isso explica em parte por que o PDT, um dos riscos do PDT é atrofiar a coriocapilar. Porque você já tem um processo de aperto, vamos dizer assim, de isquemia, e aí você, quando faz o PDT, você fototrombose, aquela parte que já está isquemiada e fina, você acaba de destruir ela. Coriocapilar morre, quem vai morrer junto? Epitélio pigmentar e retina externa. Aí quando volta, quando melhora, entre aspas, atrofia. Atrofia. Esse é o mal do PDT. Entendeu? Japi, eu posso ver, por favor, aquela foto que o Guizinho perguntou? A colorida, a hatch, a primeira? Serosa like. Deixa eu voltar. Não, antes dessa. Os vasos alaranjados. Entendi. Não é vaso, né? Ele falou que é porque eu achava que era o vaso. Eu achei também que era da coroide, os vasos da coroide ali. Aqui? Aí, essa. Ah. Aí tem essa aí e a próxima é um ECG dela? Não, angiografia. A angiografia é. Tá. Não tem ECG dela. Tem. Aí isso aí que a gente tá vendo, que são a parte alaranjada, isso é a parte do que no OCT daria o double layer. Olha aqui, ó. Se você for bem atenta a ECG, vocês estão vendo os pólipos, certo? Aham. Tá vendo isso daqui, ó? Esse contorno? Aham. O que você acha que é isso? É o PED. Seria o limite do PED, né? É. A transição da onde está elevado para onde não está. É elevado, exatamente. Entendeu? Por isso que fica alaranjado. Entendi. Entendeu? Entendi. Só que o pólipo, ele sai de um Pachy vessel? Ou não necessariamente? O pólipo, não necessariamente. Não necessariamente. O Pachy vessel, ele nutre o pólipo. Não tem uma confirmação de que do Pachy vessel surge o pólipo. Mas o pólipo é alimentado pelo Pachy vessel. É porque ninguém tem a prova, ninguém viu uma evolução, né, de tempo de um mesmo paciente para dizer quem veio primeiro. Entendi. Mas um alimenta o outro. Uma última vez a colorido, só para ficar na cabeça. Essa imagem do... Fala, Petá, que você vai poder ver a foto. Calma aí. Não, mas é porque eu achei muito interessante, porque eu não diria que era o pólipo que a gente está vendo, né? Que é o... É a área dele, você não está vendo o pólipo, está vendo a área onde ele está, né? Uhum. É porque quando eu via isso, eu ia achar que era o vaso da coroide. Então é legal. Entendi. Não, nesse caso não. Na verdade, aqui a gente está vendo de uma dimensão só. Se você visse no fundo de olho, você ia ver que isso é elevado. Uhum. No final é tudo vaso, né? Verdade. Não, é tudo vaso. Então, Verdade. por isso. Obrigado a todo mundo aqui. Como se o Pachy vessel fosse o BVN, a Michelle perguntou. Não. A Pachy vessel é uma coisa. É um vaso grande, dilatado, que vem da coroide. E o BVN é uma rede, como se fosse uma membrana vascular, tá? Que está logo acima da membrana de Bruch, fazendo o sinal da dupla linha. E dentro do BVN brotam os pólipos. Ambos nutrem o pólipo, certo? Certo. Na verdade, o Pachy vessel nutre por baixo, nutre o BVN, que nutre o pólipo, vamos dizer assim. Entendeu? O BVN é a trama e o pólipo são os carocinhos na trama. Você entendeu? Obrigado, Mariana, aqui que respondeu. Obrigado. Para vocês, sempre é um prazer. A Kátia me perguntou aqui, só que a Kátia tem um problema do corretor, sempre, né, Kátia? A diferença do macroaneurisma que não rompeu e polidos no OCT, o piloto é hiper. Não entendi, Kátia, me traduz aí. Ela me mandou aqui. Abre o áudio aí, me pergunta ou manda de novo, Kátia. Melhor no áudio.
Tá ouvindo? Tô. É para saber Antes de tudo, eu não vou pagar mico, não, de mandar cantarem parabéns para você, mas meus parabéns ao vivo pelo seu aniversário. é assim a diferença do macroneurisma que não rompeu e o pólipo no OCT. O pólipo no OCT é sempre hiper? O pólipo no OCT, a parede dele? É sempre hiper. E tem uma outra diferença, né, Kátia? O macroneurisma, ele é intrarretiniano. Ele pode ser grande e tem uma parede, geralmente ele é hipo, não, ele pode até ter um contorno muito leve hiper refletivo, mas ele é hiper, já falei que é hiper. A parede muito fininha, ele é intrarretiniano. E aí quando ele explode para baixo, ele vai com força, ele vai para baixo do EPR e para cima do EPR. Ou seja, para o vítreo e para baixo do EPR. Mas a lesão inicial, você vai ver, é intrarretiniana. Entendeu? E você não vai ter muito descolamento do epitélio pigmentado, só quando ele sangra. Entendeu? Tá, obrigada. Quando ele sangra, que aí é difícil você fazer o diagnóstico. Já sangrou. Aí você vai ficar procurando, tem descolamento seroso, de onde vem a lesão primária. Mas aí a dica foi aquilo que a gente falou. Lembra que eu falei pólipo? Tem pouco edema intrarretiniano e pouca alteração intrarretiniana, a não ser quando é muito avançado. Então, quando tiver alteração mais embaixo do EPR do que em cima do EPR, ou seja, dentro da retina, pensa em pólipo. O aneurisma já dá mais alteração intrarretiniana. Tá ótimo. Obrigada. Nada. Legal, Japi. Muito bom mais uma vez. Obrigado, viu? Nada. Alguma outra dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Está tranquilo. Obrigado a todo mundo que está agradecendo. Eu que agradeço.